Doutor Alessandro Rogério Dias de Oliveira, falando aqui a reportagem da Rádio Clube. Por volta das 9 da manhã, estamos terminando agora, acredito que já deva ser por volta agora das 8 da noite. Então, um júri bastante extenso, demorado, que acabou de ser concluído com a condenação do réu. Ao final foi apenado com a pena de 17 anos de reclusão, após o Conselho de Sentença reconhecer parcialmente as teses sustentadas pelo Ministério Público. Ele foi condenado pelo homicídio com qualificadores. Qual foi a condenação dele? Sim, ele foi condenado pelo homicídio consumado. Os jurados reconheceram o chamado homicídio privilegiado e também reconheceram a qualificadora, que é a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A partir dessa decisão do Conselho de Sentença, o juiz realizou a dosimetria da pena, fixou a pena ao réu e culminando numa sanção final de 17 anos de reclusão. Doutor, ele se encontra preso, vai continuar com o regime fechado. Ele está preso por causa desse crime ou tem outras situações? Ele está preso por conta deste crime. Ele, condenado hoje, foi fixado o regime inicialmente fechado ao réu. Ele já se encontrava preso, permanecerá preso e nessa condição, caso resolva recorrer, irá interpor recurso nessa condição, já iniciando o cumprimento da pena. Os advogados que trabalharam na defesa do acusado, Pedro Bona Braga Moraes, doutor Elson Henrique e o doutor Augusto, vai falar sobre esse julgamento. Doutor, antes de falar da condenação, o julgamento aí demorado, né? Começou na parte da manhã, terminou só agora na parte da noite, né? Boa noite, Toninho. Realmente o julgamento ele foi demorado. A defesa ela projetava que fosse um período menor, mas considerando os júris daqui de Patos, ainda que tenha sido longo, foi dentro da média que acontece aqui na cidade. Réu condenado a 17 anos e 6 meses, regime fechado, isso? Isso, o juiz da primeira vara ele entendeu que essa seria a pena cabível para ele. A defesa discorda em relação à dosimetria e, inclusive, por ela ser muito alta, a gente vai entrar com um pedido de apelação para ver se a gente consegue diminuir essa pena. A gente pode relembrar o caso? Assim, existe uma divergência entre o Ministério Público, entre a acusação e a defesa, das motivações. Mas basicamente falando, as partes, né, a vítima e o acusado, o condenado, eles tiveram uma discussão por conta de uma dívida, e essa discussão ela acabou evoluindo para uma via de fato, para ameaças perpetradas pela vítima contra o acusado, e dentro desse contexto acabou que a vida da vítima ela foi ceifada. A divergência foi a motivação do ocorrido e as circunstâncias. A acusação defendia que a motivação foi a todo momento por conta dos R$20, e a defesa, por outro lado, sustentou que além dos R$20, ainda que tenha começado pelos R$20, a motivação final para o crime foi adversa. E dentro desse contexto, os jurados que estiveram aqui hoje reconheceram que a circunstância foi diferente da narrada pelo Ministério Público e reconheceu o privilégio. Em tradução, para quem é leigo, quem não entende do direito, seria que eles entenderam que as circunstâncias que levaram ao crime não foram os R$20, e sim as ameaças que o senhor Jardiel sofreu junto com a filha dele, na época tinha 2 anos de idade, e a esposa dele. O trabalho foi pautado no legítima defesa? Inclusive houve essa discussão na primeira fase desse processo. A defesa sustentou de fato a legítima defesa. A gente entendia que havia os elementos, mas que para a segunda fase, ainda que os elementos fossem os mesmos, a tese de legítima defesa não seria mais adequada ao caso. Por isso sustentamos o privilégio e a clemência, que são teses que somente podem ser feitas em plenário e por isso não foram feitas antes. E agora então a defesa vai recorrer? Vamos recorrer. A gente entende que em relação à votação foi muito favorável à defesa, mas que a dosimetria da pena não condiz com a realidade. E nesse sentido que a gente vai fazer apelação, claro,
com a sentença disponibilizada para a defesa vai ver se tem mais alguma coisa que possa ser feita em benefício do acusado, mas a princípio só em relação à dosimetria mesmo.